Início neste instante a cerimônia de lançamento da campanha de incentivo à participação das mulheres na política com o tema Mulheres na Política, elas podem, o país precisa, promovida pelo Tribunal Regional Eleitoral e coordenado pela Escola Judiciária Eleitoral de Santa Catarina. Com a palavra, Sua Excelência, o senhor Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, desembargador Antônio do Rego Monteiro Rocha. Uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos. E em homenagem a essa data especial, que homenageia a mulher brasileira, eu passo a dizer algumas palavras. A luta das mulheres pelo espaço na política é antiga. Ainda no período do Império, a dentista Isabel Dillon evocou na Justiça a Lei Saraiva, que permitia aos detentores de títulos científicos votar, para requerer seu alistamento eleitoral. Nos anos seguintes, surgiram iniciativas isoladas permitindo o voto feminino. Em 1984, a cidade de Santos promulga o direito de voto das mulheres, mas a medida foi derrubada no ano seguinte. Em 1905, 3 mulheres conseguiram se alistar e votar em Minas Gerais. Em 1928, o Brasil elegeu sua primeira prefeita, em Lages. Só que não foi em Santa Catarina, foi no Rio Grande do Norte. O voto feminino só se tornou um direito nacional em 1932. Aos poucos, as mulheres foram conquistando cargos que até então eram exclusividade masculina. Em 1933, a paulistana Carlota de Queiroz é eleita a primeira deputada federal do país. Para o Senado, foram eleitas suas primeiras parlamentares em 1990. Em 1994, no Maranhão, é eleita a primeira governadora do país. Em 2011, toma posse como presidente da República a primeira mulher. E no parlamento foram eleitas as primeiras vice-presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. A política de cotas não pode ser considerada o único instrumento para a efetiva participação das mulheres no campo político. Outros caminhos devem ser utilizados, através de ações afirmativas voltadas para a educação de gênero. A lei de cotas não pode ser vista como uma medida isolada, mas como um instrumento de efeito rápido, para criar condições mais favoráveis à implementação de outras reivindicações femininas. O debate que se estabeleceu na sociedade a partir desta lei abre possibilidades para ampliar o número de mulheres nas esferas de poder, contribuindo para tornar mais visível os obstáculos que impedem sua integração à vida política. A participação feminina nas esferas de governo é ínfima e continua refletindo o desequilíbrio histórico de gênero nas funções públicas. O Brasil ocupa uma das últimas posições no ranking mundial de representação feminina nos parlamentos, de acordo com números divulgados pela ONU. A efetividade do princípio constitucional da igualdade, ou pelo menos a redução das desigualdades historicamente acumuladas, somente será possível através de políticas e ações afirmativas. É certo que a legislação tem avançado em normas que visam assegurar direitos e incentivar a participação feminina na política em busca da igualdade representativa de gênero. Exemplo disso é a Lei 12.034 de 2009, que impõe aos partidos e coligações o preenchimento do número de vagas de no mínimo 30% e no máximo 70% para candidatos de cada sexo. A instituição de cotas que garantam vagas para mulheres no sistema político é um bom exemplo de ação afirmativa que objetiva o aumento da participação feminina na política partidária.
Entretanto, não basta garantir o número de vagas, sendo necessário conferir às candidatas mulheres as mesmas condições, mesmo espaço político e igualdade de oportunidades, sem candidaturas fictícias, com o objetivo único de cumprir aritmeticamente a cota imposta pela lei. A participação feminina nos espaços de poder é necessária ao aperfeiçoamento e consolidação da democracia, e apesar do avanço legislativo, muito há para ser feito, objetivando mudança no quadro da pequena presença de mulheres na esfera político-partidária no Brasil. Não se pode exigir que as mulheres façam a diferença na política, se o mesmo nunca foi exigido dos homens. A realidade política poderá continuar a mesma. Mesmo com o aumento da participação feminina, a mudança só é feita mediante competência, qualificação e ideologia, o que independe de sexo. Sempre haverá homens e mulheres defendendo interesses coletivos ou particulares de grupos conservadores. É a filiação partidária e os interesses grupais em cada momento histórico que mudam o perfil de cada ação política. As mudanças na política se dão gradativamente e os resultados das últimas eleições demonstram que as relações de poder não mudam da noite para o dia. De qualquer forma, concorda-se que as cotas modificam a composição dos órgãos diretivos e trazem novas ideias para o debate, favorecendo uma nova forma de aprendizagem do exercício do poder. A lei das cotas não garante o real acesso das mulheres ao poder, mas reconhece a disparidade de tratamento entre os gêneros, dando visibilidade à discriminação contra o sexo feminino e possibilitando a abertura de novas conquistas. Os setores mais reacionários criticam a lei de cotas, afirmando que as mulheres não estão preparadas ao exercício do poder e que estas, não qualificadas, poderiam assumir postos no executivo ou no legislativo. Esses argumentos reproduzem os discursos liberais dos séculos XVIII e XIX, que consideravam somente os homens como indivíduos políticos e com capacidade de decidir os destinos da nação. Objetivando afastar a supremacia de qualquer gênero sexual, é indispensável afirmar-se que nas escolas os conteúdos educacionais não devem conter mensagens de superioridade do homem sobre a mulher ou vice-versa. Devem promover o princípio da paridade e parceria e incentivar fortemente a defesa dos princípios da igualdade. Para a promoção da consciência política da mulher, considera-se de fundamental importância a educação política relacionada aos direitos e deveres cívicos, sobretudo o direito à participação. Os governos, parlamentos, partidos políticos, organizações não governamentais e mídias, enfim, todos devem contribuir para esse processo. E é por isso que agora se instala no estado de Santa Catarina, em seu Tribunal Regional Eleitoral, a conscientização de que a mulher deve ter participação política e institucional no Estado brasileiro, como eleitora, como eleita e como dirigente. Para que se dê cumprimento ao dispositivo constitucional que determina tratamento igualitário entre homens e mulheres, é indispensável expulsarmos o patriarcalismo de nossas relações sociais e individuais. É necessário menor senso patrimonialista, com sensibilidade para vermos a mulher como ser que deseja projetar sua personalidade em todos os campos da vida civil e política do país. Porque, como diz Aristóteles, de todas as coisas, a mais sublime é a justiça e a mais doce é o amor. Amor que deve privilegiar o relacionamento entre homens, mulheres, crianças e jovens. Obrigado.
Neste momento, eu tenho a grata satisfação de passar a presidência dos trabalhos à doutora Ana Cristina Ferro Blasi. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos, em especial o presidente desembargador Antônio do Rego Monteiro Rocha. Cumprimento efusivamente Vossa Excelência, senhor presidente, pelo brilhante discurso que proferiu e pela iniciativa de implementar esta espetacular campanha no estado de Santa Catarina. Neste momento, então, eu solicito aos juízes componentes da Corte, meus colegas, e ao Procurador Regional Eleitoral, doutor Marcelo da Mota, e também o diretor-geral, que já se encontra em pé, para que, nesse evento em especial, cedam seus assentos às convidadas de honra deste tribunal, por gentileza. Para compor a mesa de honra, convidamos Excelentíssima Senhora Desembargadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, doutora Salete Silva Somariva, neste ato representando a presidência do Tribunal de Justiça. A secretária de Estado da Justiça e Cidadania, senhora Adalili Faraco de Luca, neste ato, representando o governo do Estado de Santa Catarina. A deputada estadual do Estado de Santa Catarina, senhora Ana Paula Lima, neste ato representando a presidência da Assembleia Legislativa. A prefeita municipal de São José e presidente da Federação Catarinense dos Municípios, FECAM, senhora Adeliana Dal Ponte. A desembargadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, doutora Maria do Rocio Luiz Santa Rita. Claro, né? Procuradora de Justiça do Estado de Santa Catarina, doutora Valquíria Ruicir Danielski, neste ato, representando a Procuradoria-Geral de Justiça. A deputada estadual do Estado de Santa Catarina, senhora Luciane Carminati, presidente da bancada feminina da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. A juíza federal e integrante desta corte, doutora Luísa Riquel Gamba.
A vereadora do município de Águas de Chapecó, Raquel Elma Mor Steinnegal, presidente do Fórum Parlamentar Catarinense. A diretora estadual dos Direitos Humanos da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, senhora Maria Elisa de Caro. Neste momento, então, eu declaro aberta a campanha Mulheres na Política. Elas podem, o país precisa. Convidamos os presentes a ouvir o hino nacional brasileiro. Senhoras e senhores, em nome deste tribunal, eu agradeço a todos que nos prestigiam neste evento, em especial aos magistrados, aos integrantes do Ministério Público, às detentoras de mandatos eletivos, que nesta e em outras legislaturas, em todas as esferas, as integrantes do magistério, as advogadas, membros de partidos políticos e entidades representativas de classe, as profissionais da imprensa, as servidoras e demais convidadas presentes. Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo. Pós-doutor pela Université d'Avignon, França. E pela Brown University, Estados Unidos. É professora do Programa de Pós-Graduação em História e do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina. Pesquisadora do Instituto de Estudos de Gênero, atua principalmente nos seguintes temas: feminismo, gênero, relações de gênero, história das mulheres, memória, história oral, história do tempo presente e história comparativa. Convidamos agora a professora doutora Joana Maria Pedro para fazer o uso da palavra. Boa noite a todas e todos. Primeiro, quero agradecer o convite que me foi feito
pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e já começar elogiando esta magnífica iniciativa. Como professora de História das Mulheres, eu percebo este evento como um marco a ser narrado pela história das mulheres, pela história do país, pela história de Santa Catarina. Afinal, se desde a década de 30 as mulheres tiveram o direito de votar e serem eleitas, e mesmo com políticas públicas que foram adotadas, buscando cotas 20%, 30% nas listas eleitorais dos partidos, mesmo assim, são poucas as mulheres que se arriscam a se expor no público. E é disso que eu quero falar como historiadora. Essa noção de público e privado, ela é do século XIX, ela vem do início do século XIX. Essa noção de separação em casa e na rua. Em Florianópolis, é possível, inclusive, perceber esta separação ocorrendo mais para o final do século XIX, quando os comerciantes daqui, de Florianópolis, passam a construir suas lojas, seu comércio, num sobrado. Inicialmente, quando são pequenos comerciantes, a casa e o comércio estão misturados. As mulheres, as meninas, os rapazes trabalham todos juntos, com o pai, com a mãe. Na medida em que a família tem um rendimento maior, faz uma casa, um sobrado. E aí, as meninas e a mulher vai para o sobrado. E embaixo atuam ainda os rapazes e o pai de família. Começa a haver uma separação. Eu estou dando esse exemplo para mostrar como, historicamente, essa divisão foi sendo construída. Aí vocês vão me dizer, sim, na Idade Média não tinha isso? Havia sim, mas era muito mais localizado numa elite muito reduzida. É a camada urbana mais voltada para o comércio, para a indústria, que vai construindo essa rígida separação. E isso implica em uma educação muito específica para as mulheres e para os homens. Aos rapazes, aos meninos, vai se ensinar os negócios, a indústria, a profissão fora do lar. Para as meninas, principalmente as meninas de camadas médias altas, vai se ensinar a bordar, a tocar piano, a falar francês, a se vestir bem, a saber cuidar de uma casa, a saber cuidar do lar. Sim, mas antes não era? Sim, mas não era desta maneira. A gente já sabe que a Revolução Industrial foi feita com mão de obra feminina e de crianças. Então, as mulheres trabalhando não é uma novidade. Há muito tempo que elas trabalham. E mesmo estas do sobrado, que, aliás, depois construiu uma casa na Praia de Fora ainda, hoje Beira-Mar Norte. A casa da Praia de Fora era uma casa para receber as visitas, para passar o final de semana, para passar o verão, porque aqui no centro ficava-se na época do trabalho, durante o ano, e, em determinadas épocas, se passava a Praia de Fora. Isso era uma forma de distinção familiar. As famílias mostravam o quanto tinham enriquecido se conseguiam separar as tarefas dos homens e das mulheres, tão bem definida assim. E mais, os meninos, além de aprender o métier
do comércio, da indústria, iam estudar fora. Quanto mais enriquecimento, manda o filho para o Rio, manda o filho para o exterior. As meninas não. Meninas da camada média e alta vão ter muitas vezes professores em casa, professoras, ou vão estudar por perto. Raras serão aquelas que poderão sair para estudar em algum lugar. Eu estou falando disso para mostrar o quanto é antiga essa separação. O quanto se investiu na constituição de uma moça recatada, que só falava quando perguntada, e se soubesse mais do que o marido, deveria se calar e nunca dizer que sabia melhor. É bom a gente levar isso em conta quando a gente pensa uma mulher se candidatando. Sabe o que significa uma mulher se candidatando? Significa ter a imagem exposta na televisão hoje em dia, em cartazes no meio da rua. É o rosto aparecendo em diferentes lugares. É ela enfrentando o público. Mas isso não é quase nada quando se trata, por exemplo, eu vou citar um exemplo pior, enfrentar os colegas de partido. Os colegas de partido foram treinados desde criança a se expressar. Eles dizem muito bem as coisas. E aí, quando uma voz feminina, que inclusive a voz feminina tem um tonzinho assim meio fino, pelo menos a maioria delas. Esse tonzinho meio fino é para alguns colegas tão irritante. Elas falam demais, é o que se costuma dizer. E não são raras as vezes que elas dizem coisas que depois vem um coleguinha de partido e diz a mesma coisa, mas é considerado o que ele diz, e não o que aquela vozinha fina disse. Porque aquela vozinha fina é muito irritante mesmo. Há quem diga que alguns homens, com o passar do tempo, eu tenho certeza que não é o que acontece aqui com os homens dessa plateia. Alguns homens, com o passar do tempo, inclusive, passam a ficar com o nervo óptico um pouco cansado e cada vez escutam menos as vozes fininhas. Sugiro ir no otorrino. Eles costumam dar uns aparelhos que fazem ouvir também a vozinha fininha. Mas voltando à história, essas meninas foram para a escola e se tornaram muito estudiosas. Aliás, a escola é uma forma de libertação para muitas mulheres. Os filhos da casa podem sair, jogar futebol, fazer muita coisa. Meninas não. Eu sei que as mais jovens estão vivendo uma situação diferente, mas como eu já sou uma senhora idosa, eu sou de uma época em que as meninas deveriam ficar em casa aprendendo a cozinhar, a ajudar a criar os irmãos, inclusive, que naquela época as famílias eram grandes. Enquanto os irmãos homens vão jogar futebol e vão se socializar com outros coleguinhas, as meninas ficavam em casa. A escola era uma libertação, sim, era uma forma de encontrar outras meninas e conversar com elas. Adquirir aquilo que a gente chama de uma certa solidariedade. Mas isso ainda não é suficiente para você estar no espaço público. Não é à toa que as primeiras candidatas foram professoras. Quem é Antonieta de Barros? Várias das primeiras mulheres a se candidatar eram professoras. Porque a professora tem a sala de aula, onde ela deve se expressar. Ela aprende esse métier de enfrentar um público.
Geralmente crianças que querem subir em cima de carteiras, certo? Que é preciso organizar, que é preciso se impor com autoridade. E as mulheres, como fazem quando vão para a política? Bom, me disseram que eu não deveria falar muito, mas preciso lembrar que o Brasil está muito atrasado em termos de participação das mulheres na política. Vários países, por exemplo, já adotaram a paridade. Vou dar exemplos. A França, por exemplo, desde o ano 2000 adotou a paridade. Ou seja, é aquilo que precisamos ter. Afinal de contas, as mulheres são mais de 50% da população. Não tem sentido que não estejam, no mínimo, 50% em todos os espaços. Todos. Somente agora, algumas mulheres conseguem ascender a alguns lugares. O que temos feito com nossas filhas? Nós continuamos obrigando-as a calar-se quando elas querem se expressar? Nós continuamos exigindo delas aquele silêncio recatado? Nós continuamos dizendo a elas o que se dizia no Brasil colônia: quando sabes mais, cala-te. Pois é. Será que a gente continua fazendo isso? Será que a gente continua dando aos meninos da família todas as condições e as meninas nada? Eu venho de uma família que se esforçou muito para educar os filhos. Os filhos. As filhas, para se educar, tiveram que se virar. Muitas famílias fizeram isso. Eu acredito que não estão mais fazendo tanto. Porque hoje em dia temos menos filhos. Muitas vezes os casais têm uma filha, 2 filhas. E aí é preciso investir nessas filhas, na educação delas. E eu espero que façam isso. Essas mulheres precisam aprender a se expressar. E eu estou entendendo que esta campanha do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, que tem essa intenção de suprir esta diferença que se observa na política, faça junto aquilo de maneira suprapartidária, ofereça cursos para as mulheres que vão se candidatar. Dê a elas condições de se expressar, não somente para falar ao público, mas também para enfrentar os coleguinhas do partido, porque é o lugar mais difícil. Isso que se faz com as mulheres, de não se dar, elas se candidatam, mas têm 0 de votação. Elas se candidatam, mas são laranjas. Não dão recursos a elas para que elas possam fazer suas campanhas. É apenas para cumprir a exigência da lei. Isso não é ajudar. Se é para ajudar, vamos criar, então, e é isso que é a minha esperança, é isso que eu estou vendo que o TRE está tomando essa iniciativa louvável, oferecer cursos, oferecer formas de as mulheres se expressarem, não só no público, como com seus colegas, para disputar recursos, para não se deixar enganar, para não se deixar para trás, para ser ouvida pelos colegas. Isso é uma coisa muito comum. Numa reunião de partido, de candidatos, as mulheres pedem a palavra, e aí, quando fala,
eles continuam falando daquilo que estavam falando antes. Como se o que elas tivessem dito não valesse a pena. Como enfrentar isso? Como enfrentar o colega que ouve o que você diz e se apropria como se fosse ideia sua? É uma mudança cultural, gente. Dos homens e das mulheres. As mulheres sozinhas não vão conseguir. A gente vai precisar da ajuda dos homens. O que país é esse que a gente vai ter com mais mulheres na política? Será que nós vamos ser um paraíso? Olha, eu não acho que as mulheres... Ser uma mulher significa que se vai fazer o melhor dos mundos. Mas eu gosto sempre de pensar que durante todos esses anos e anos de civilização, temos sido governados por homens. Nada contra os homens aqui presentes. Tenho certeza que eles são ótimos. Mas vamos dar a oportunidade às mulheres de também mostrar o quanto são ótimas? Mesmo que algumas não façam um serviço tão bem feito, afinal, tantos homens fizeram serviços tão mal feitos. Teremos, no mínimo, mais democracia. E eu queria falar sobre um problema que tem ocorrido muito nos países do Cone Sul, que eu tenho estudado ultimamente. Em vários países, eles têm listas fechadas de eleição, que não é o nosso caso, certo? E, com isso, têm conseguido eleger mais mulheres. Mas existe uma coisa chamada violência política de gênero. Como é que ela se expressa? A mulher se elegeu na lista. Mas aí ela é instada pelos coleguinhas do partido a abdicar para que um homem ocupe o lugar dela. Então é preciso criar também leis que impeçam estas violências de gênero. Eu vou dar alguns exemplos do que a gente tem encontrado. Por exemplo, a obrigação de renunciar ao cargo, eu já falei. Proibição de se expressar. Difamação. Nós sabemos que desde os anos 70, e mais propriamente dos anos 80, que as mulheres não são mais obrigadas a buscar e esperar pelo príncipe encantado, tá certo? Esperar virgens imaculadas pelo príncipe encantado que virá salvá-las. Isso a gente já deixou lá para os anos 80, não é mesmo? Então, mesmo assim, se encontram outras formas de difamar. Eu estou dizendo isso porque durante muito tempo a difamação foi aquela mulher lá não é mais virgem. Há mais tempo que a gente já deixou isso de fora, certo, gente? Olhem para as moças de hoje, certo? Isso já é uma coisa que eu espero que seja do passado, apesar dessa onda conservadora estar vindo agora nesse momento, nos trazendo coisas da Idade Média. Então, difamação continua sendo uma forma muito forte que as mulheres enfrentam. Perseguição através da mídia, insulto, calúnia, até violência sexual elas se queixam. Agressão, dominação econômica é essa que os partidos costumam fazer de não dar recursos para as candidaturas femininas. Então, no Brasil é campeão disso. Perseguição a familiares e até a seguidores, prática comum. E violência econômica ao desviar ou limitar o recurso de campanha, que eu já falei, e até violência comunitária. Ou seja, colocar o lugar que vota nela, contra ela. Aí vocês vão me dizer, não, mas os homens também fazem isso uns com os outros. É verdade. Concordo. Os homens também fazem isso uns com os outros. As mulheres estão entrando agora e com certeza vão sofrer tudo isso com um agravante. O fato de serem mulheres. Por quê? Porque anos e anos de história desqualificaram
às mulheres. Ah, não, mas a gente elogia tanto as mulheres. Elas são a luz do mundo. Elas são a suavidade. Elas são... Gente, desculpa. As mulheres não são assim. Umas são, outras não, assim como os homens. Seres humanos não são iguais. Então, essa desqualificação que se expressa muitas vezes no nascimento da menina. Ah, é uma menina. É um menino. Entenderam a expressão? Complicado isso. Muito complicado. Se as mulheres têm tido, durante essa trajetória, essa desqualificação, vão precisar de suporte para aguentar as formas de calúnia, as formas de difamação, as formas de violência política de gênero. Então, acho que estando concluindo, indo para a conclusão, quero dizer ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, primeiro, parabéns por essa iniciativa, que vai ser um marco na história de Santa Catarina. E esperamos que outros TRE sigam o exemplo. Mas quero pedir, prestem muita atenção. Às vezes não basta uma iniciativa só. São anos de cultura que precisam ser superados. Eu ficarei atenta como historiadora do tempo presente, para relatar o sucesso deste empreendimento. Muito obrigada. Neste momento, convidamos o diretor da Escola Judiciária Eleitoral, desembargador Jaime Ramos, que apresentará a campanha. Eu cumprimento a presidente dos trabalhos, a juíza Ana Cristina Ferro Blasi, na pessoa de quem eu cumprimento todas as mulheres representantes dos poderes legislativo, executivo e judiciário que compõem esta mesa, e por conta disso representantes de todas as mulheres que estão neste recinto, de todas as mulheres de Santa Catarina, de todas as mulheres do Brasil. Senhor presidente, senhor vice-presidente, corregedor-geral da Justiça, demais juízes eleitorais, senhoras e senhores. Talvez não fosse necessário estabelecer ações afirmativas para que as mulheres participassem da política. Há exemplos históricos de participação das mulheres na política. Poderíamos até começar com a tragédia grega de Sófocles. Antígone é a personagem de Sófocles que apresentou contra o rei Creonte um discurso de direito natural, de reivindicação do direito natural,
de direito à vida, de direito à liberdade, de direito à igualdade. E é a igualdade que precisa ser afirmada para as mulheres naturalmente. Mais de 50% das brasileiras, dos brasileiros, são mulheres. Portanto, se proporção vale, deveria ter 50% no mínimo de mulheres participando da política. Mas não há. Porque a sociedade é patriarcal. A sociedade é baseada no machismo. E, como disse a professora Joana, não permite que as mulheres participem. Inibem a participação da mulher na política. Por isso, então, a ação afirmativa acaba sendo necessária. A legislação eleitoral prevê a participação como candidatas de pelo menos 30% dos cargos pelas mulheres. Mas, como falou também a professora Joana, acabam algumas mulheres apenas participando do pleito, sem participar efetivamente da política. E algumas acabam não recebendo nem o voto delas, porque certamente foram cooptadas a votar no marido, no candidato do marido. Vamos lembrar da professora jornalista Antonieta de Barros, que foi a primeira deputada estadual de Santa Catarina e a primeira deputada estadual negra do Brasil. Vamos lembrar da nossa querida desembargadora Tereza Grisólia Tang, que se não foi a primeira juíza do Brasil, porque há uma controvérsia em relação a isso, há uma competição com a primeira juíza do Pará, mas para nós ela sempre foi a primeira juíza do Brasil, mas sem dúvida nenhuma, e isso é incontroverso, foi a primeira presidente de Tribunal de Justiça no Brasil. A primeira mulher a ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, a ministra Ellen Grace Northfleet, também ocupou a presidência. E várias outras mulheres. No plano internacional, todos podem recuperar a memória de Indira Gandhi, agora ainda recente, de Angela Merkel, e por aí afora, de Margaret Thatcher, de Theresa May. Mas vamos ficar só com as nossas brasileiras. E quero aproveitar o simbolismo dessa substituição dos homens desta corte pelas mulheres que estão ocupando as cadeiras, para apresentar a campanha que foi lançada já no discurso de posse do eminente presidente desse Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Antônio Monteiro Rocha, do incentivo à maior participação da mulher na política. Eu peço, então, a todos a atenção para olharem, em primeiro lugar, a nossa cartilha eletrônica, que foi elaborada por esse tribunal, com a participação de todos os seus órgãos, e especialmente da Escola Judiciária Eleitoral. Por favor. A apresentação da cartilha já está sendo apresentada. Todos têm em mãos a nossa cartilha. Essa cartilha vai ser distribuída ainda mais à população. Esperamos, então, que haja
um perfeito e completo engajamento das mulheres na política. É para isso que essa campanha serve, e nós estamos intensificando as ações dessa campanha. E agora então podemos ver o vídeo institucional desenvolvido pela Assessoria de Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Por favor. Muitas foram as mulheres pioneiras no Brasil, todas com histórias incríveis no combate à desigualdade, à violência e à opressão ao sexo feminino. Muitas mulheres fizeram a diferença na medicina, nas artes, na educação e também na política. Mulheres que, mesmo sem perceber, começaram uma pequena revolução que ajudou a moldar o Brasil. Em 1932, conquistamos o direito de votar e sermos votadas, uma luta de mais de 100 anos. Hoje, somos mais de 50% do eleitorado brasileiro. No entanto, isso não reflete a representação política do país. Em respeito a todas as mulheres que lutaram e ainda lutam por nossos direitos, precisamos mudar esse cenário. Mulheres na política, elas podem, o país precisa. Completamos nosso material de campanha de incentivo à maior participação das mulheres na política, com a oferta pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, com a participação da Escola Judiciária Eleitoral e dos setores desta corte, colocando à disposição de todos os cidadãos este curso em IAD, referente à aplicação do fundo partidário e à participação das mulheres na política brasileira. Este curso foi desenvolvido pela Escola Judiciária Eleitoral de Santa Catarina, e a unidade conteudista é a Secretaria de Controle Interno e Auditoria deste tribunal, da qual é secretária a senhora Denise Schlickmann. O curso é de livre acesso a todos os cidadãos, não só às mulheres, mas também aos homens, que vão aprender como melhor tratar essa questão da participação política das mulheres. E exige apenas um cadastro rápido no site do Tribunal Regional Eleitoral para a emissão futura do certificado. Por favor, vamos fazer a apresentação. Então ali todos podem ver as indicações para entrar no site do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e acessar o curso. É importante dizer que este curso foi solicitado pelo Tribunal Superior Eleitoral para ser disseminado em todo o Brasil. Isso é um orgulho para o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina e para a Escola Judiciária Eleitoral. E para finalizar, eu gostaria de dizer que gostaria de concitar as mulheres já engajadas na política, que aqui estão, as mulheres catarinenses engajadas na política, brasileiras, concitar que nos ajudem a disseminar essa campanha. Ela é importante. Ela é importante para que todos tenham consciência da necessidade de maior participação das mulheres na política. E por que a mulher na política? Porque ela tem mais capacidade do que o homem, muito mais. É só perceber que a mulher tem um sexto sentido e nós não temos. É só perceber que as mulheres controlam à sua volta tudo que existe, nós só conseguimos controlar apenas o discurso de quem está falando. As mulheres conseguem controlar muito mais, elas estão atentas a muito mais. Portanto, essa participação é necessária. Então, pedimos que as mulheres engajadas na política nos ajudem a disseminar a campanha e que as mulheres que ainda não participam da política,
que compreendam a campanha e que passem a participar, até o momento em que tivermos 53% de mulheres participando da política. Muito obrigado a todos. Convidamos a juíza federal Luísa Riquel Gamba para fazer o uso da palavra. Excelentíssima senhora doutora Ana Cristina Ferro Blasi, presidente de mesa e juíza deste Tribunal Regional Eleitoral, em cujo nome saúdo todas as autoridades presentes. Agradecendo a oportunidade de falar nesta cerimônia, quero ressaltar a importância da iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, pela sua Escola Judiciária Eleitoral, na promoção da campanha de incentivo à participação das mulheres na política. A Justiça Eleitoral, além da prestação de serviços jurisdicionais, por força da Constituição da República e legislação pertinente, exerce também o poder de polícia das eleições, no qual se incluem as funções de regulamentação, fiscalização e consultoria de tudo o que às eleições se referir. É determinante, assim, a participação da Justiça Eleitoral nas políticas públicas inerentes ao processo eleitoral e à representatividade e participação democrática. Para a inserção de minorias, as políticas públicas podem ser afirmativas ou educativas. No âmbito eleitoral, as primeiras correspondem à adoção de ações concretas para reformular estruturas de oportunidade, reduzir custos de participação e fomentar a inclusão nos eleitos, sendo exemplos a instituição de cotas de gênero nas candidaturas, como existente atualmente, por força do artigo 10 da Lei 9.504 de 97, ou de cotas para os cargos no Parlamento, como se pretende na PEC 98 de 2015, ou ainda no estabelecimento de percentuais ou cotas de gênero para propaganda eleitoral ou para distribuição de recursos do fundo partidário. As campanhas educativas, de esclarecimento e de incentivo, por sua vez, também se constituem políticas públicas de inserção, na medida em que divulgam informações, promovem o conhecimento e estimulam o debate na sociedade, de forma a criar uma nova mentalidade e cultura. Nesse sentido, é inegável que as mulheres, não obstante sejam maioria na população e no eleitorado brasileiro, constituem minoria na política, ocupando os cargos de mandato eletivo com muito menor representatividade do que a dos homens. Em um ranking divulgado pela União Interparlamentar, o Brasil está na 154ª posição entre 193 países com relação à ocupação de mulheres nos parlamentos. No continente latino-americano, é o terceiro pior colocado, atrás somente de Belize e Haiti. Na América do Sul, é o país com menor representação parlamentar feminina. Não obstante a história mostre que do avanço civilizatório decorra naturalmente o aumento da participação da mulher em todos os campos e áreas de atuação, é preciso intervenção específica do Estado para acelerar o processo, especialmente na política, para aumento da representatividade feminina. É que o aumento da representatividade nos cargos de mandato eletivo resulta em maior participação feminina na eleição das políticas públicas e na configuração de direitos e obrigações, com maior chance de atendimento aos interesses e direitos das mulheres. Exemplos podem ser citados dentre as mulheres presentes nessa solenidade, muitas pioneiras em cargos de representação e poder e que se ocupam com interesses e direitos das mulheres. A desembargadora Salete Silva Somariva, primeira mulher a presidir uma subseção da OAB em Santa Catarina, a deputada estadual Ana Paula Lima, primeira mulher eleita para o cargo de deputada estadual por Blumenau, autora da lei que instituiu o Observatório de Violência contra a Mulher, a prefeita Adeliana Dal Ponte, primeira mulher eleita para o cargo de prefeita em São José, a ex-deputada federal Lucy Terezinha Schoenack, com participação importante para assegurar a aposentadoria das donas de casa, a secretária Ada Faraco de Luca, integrante
da bancada feminina da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e com um trabalho importante na humanização do sistema penitenciário. A jornalista e empresária Anita Pires, personalidade marcante em Florianópolis e em Santa Catarina, que desenvolve trabalho voluntário importante em benefício da transformação da cultura desta capital. E muitos outros exemplos aqui teríamos. Além dessas participações efetivas, visíveis, há ainda as invisíveis, construídas dia a dia nos lares brasileiros, na educação dos filhos e nos exemplos de superação. Com efeito, a Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílio, PNAD, de 2015, do IBGE, aponta que em 40,5% dos lares brasileiros, a chefe da família é a mulher, responsável pela provisão e educação dos filhos e demais integrantes. A representação dessa mulher precisa, sem dúvida, ser incentivada e estimulada para se chegar ao equilíbrio e à verdadeira igualdade entre homens e mulheres estabelecida como valor constitucional. Como a poesia e as expressões de arte em geral, assim como as campanhas educativas, como esta que se está lançando, também nos levam à reflexão, eu termino citando um verso do compositor e cantor Caetano Veloso, que, adaptado ao tema em debate, resumo o que quis dizer. Eu não tenho pátria, tenho mátria e quero frátria. Neste momento, ouviremos a canção Maria Maria, composição de Milton Nascimento, cantada pela regente do coral Portal do Sol, do Educandário Imaculada Conceição de Florianópolis, Débora Machado, acompanhada pelo violonista Heitor Bittencourt. Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de agradecer o convite para estar aqui e dizer da minha alegria de poder cantar essa canção, que é praticamente um hino ao feminino, essa parte da sociedade tão importante e que está ganhando cada vez mais força, e tenho certeza que isso só vai crescer. Vamos lá? Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo essa marca, Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Aê, 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 larararararana, lar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 
e uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo essa marca, Maria, Maria, mistura dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania. Aê, 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 aê.
traz no corpo essa marca, possui a estranha mania de ter. Para encerrar, a juíza Ana Cristina Blasi proferirá as palavras finais. Senhoras e senhores, embalada pelos versos de Milton Nascimento, tão lindo, que descontraiu o nosso ambiente, o nosso plenário, eu gostaria de iniciar dizendo que aqui nesta mesa não estão a Ada, a Salete, a Ana, a Deliana, a Valquíria, a Luísa, a Rocio. Aqui estão as Marias. Não foi fácil nós chegarmos até aqui. Nós todas sabemos disso. Vendo as palavras da professora Joana, cada uma de nós, umas riam, outras assentiam com a cabeça. Tenho certeza que no plenário também a professora Elisete, membro da Calege, aqui está. Todas nós que aqui estamos sabemos o que trilhamos para chegarmos até aqui. As dificuldades das nossas casas de origem. Eu, particularmente, venho de uma família muito patriarcal, italiana, machista, e devo muito à minha mãe, que foi assim essencial na minha educação pessoal, e muito ao meu temperamento. Eu sou leonina e eu sempre lutei muito, sempre com muita força, muita raça e muita garra para chegar até aqui. Então, eu gostaria de iniciar dizendo isso, agradecer ao tribunal, ao desembargador Antônio Monteiro Rocha, ao desembargador César Abreu, corregedor, aos meus colegas, aos servidores, pela iniciativa na campanha de trazer a professora Joana, que nos deu uma palestra excepcional, de trazer a representação do Estado de Santa Catarina, seja política, seja no Judiciário, seja no Ministério Público, a OAB, aqui eu me enquadro, para esse evento. É simbólica essa mesa de cerimônias que nós estamos participando aqui. E eu gostaria de dizer algumas palavras, um pouco fruto do meu trabalho aqui nesses 2 anos de tribunal, dizer que são muitos os casos em que nós temos que obrigar que os partidos políticos reservem os 5% para o fundo de participação da mulher. São muitos não, são quase unânimes. E essa é uma prática que ainda não vem sendo adotada pelos partidos políticos, e eu vejo que é realmente uma das ações da campanha, a educação dos partidos para que esse recurso seja utilizado para a participação feminina na política. Outras coisas que nós vemos aqui, que infelizmente ainda é fruto da nossa frágil democracia, é a compra de votos. E não pensem, senhores, que é uma importância alta, não, é R$50, é gasolina, é cesta básica. Isso é uma tristeza, assola o nosso país, é um verdadeiro câncer na nossa democracia tão frágil. Eu gostaria de dizer que já faz algum tempo que a ONU, na Convenção Internacional da ONU, ficou determinado que os países signatários promovessem políticas afirmativas em favor da mulher. O Brasil é signatário, o Tratado Internacional foi adotado pelo Brasil. E acho que foi em 2010 que o ministro Marco Aurélio iniciou uma campanha grande, quando o presidente do TSE, para a inserção da mulher na política. Se eu não me engano, política século XX, alguma coisa assim, não estou lembrado o nome da campanha. Mas, a partir de então, houve várias movimentações nesse sentido, e essa que se inaugura hoje em Santa Catarina é pioneira, e eu, mais uma vez, congratulo o tribunal e a presidência e a corregedoria pela iniciativa. Quero dizer, professora, que, na minha forma de ver, essa campanha, além da conscientização da sociedade como um todo, ela visa a educação. Eu acho que, a partir da educação da sociedade, da mulher como mãe e da mulher como figura estruturante da nossa sociedade, é que vai fazer com que nós tenhamos gerações futuras que possam fazer com que o Brasil se solidifique como uma democracia madura, participativa, e que a dignidade humana que é prevista na Constituição como um valor, ela seja efetivamente observada. Há quem diga, por exemplo,
Ah, vamos botar a mulher no poder para quê? Para elas cuidarem da violência doméstica, para elas cuidarem de assuntos que dizem respeito a si própria? E se for? O que tem isso de mais? Nós não temos bancada, e isso é legítimo, faz parte do poder, faz parte da política. Nós temos a bancada religiosa que trata dos seus interesses como isso é legítimo, faz parte da democracia. Por que nós não podemos ter uma bancada de mulheres engajadas, efetivamente, e que tratem dos interesses da mulher? Por que não? Que mal há nisso? Então, esses discursos clichês que fazem em relação à participação da mulher, para que nós vamos botar a mulher no parlamento para ela tratar de assunto que diz respeito à mulher? Não será. Mas e se for? Qual é o problema? Não é? A doutora Luísa citou aqui a professora, a doutora Ada De Luca, que faz um trabalho excepcional no sistema prisional, buscando a humanização do sistema prisional de Santa Catarina. A desembargadora Salete faz um reconhecido trabalho em relação à violência doméstica, há mais de 4 anos, como desembargadora do tribunal, percorrendo o Estado e o Brasil. Enfim, a bancada da Assembleia, eu já participei de reuniões na Assembleia, buscando a melhoria de todo o sistema de Santa Catarina, junto aos órgãos municipais, inclusive, minimizando os efeitos da violência contra a mulher. Então, todas essas ações em conjunto parecem pequenas, mas não são. São grãos de areia que se somam para uma grande duna que nós estamos construindo com toda certeza. Eu acredito que os verbos de ação no infinitivo é que fazem a diferença, e nós estamos aqui buscando agir, desembargador Monteiro Rocha, dar, fazer, conscientizar, aprender, ensinar, e me parece que esse é o objetivo maior da campanha. Eu, mais uma vez, homenageio todas as que se dispuseram a comparecer a essa cerimônia e nos prestigiar neste evento. Mais uma vez, homenageio o tribunal, na pessoa do desembargador Antônio e do desembargador César, e declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos.